Hoje é dia 26, segunda-feira, e esse é o nosso último editorial do dia, mas talvez o mais importante de hoje. As informações que a gente vai trazer para você estão referentes, a medidas que são previstas pelo governo Trump e anunciadas pelo Centrão. A gente está vendo o embate, do ministro Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro na trama golpista Tabajara. E a gente está vendo também o inverso, o embate do governo Donald Trump sobre Alexandre de Moraes. E o Donald Trump fez as suas previsões sobre as sanções que serão aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes e o impacto que isso poderá ter sobre eventual prisão de Bolsonaro. Inclusive, como eu disse, com uma manifestação, ou melhor, um alerta do Centrão para os aliados do Bolsonaro. Mas eu quero que você preste muita atenção. Eu consigo ver uma fumaça de uma tramóia, nesse plano que está orquestrado e que vai sim chegar até o Bolsonaro, e eu vou mostrar para vocês. Outro ponto que a gente vai falar aqui nesse editorial também é uma carta enviada pelo André Ventura, o presidente, pedindo uma mudança da Constituição, inclusive com a implementação de pena de morte. Também um áudio do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula durante a Lava Jato, volta a viralizar enquanto na atuação de advogado e que serve de argumentos para a defesa em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Outro ponto que a gente vai falar é de uma cena estritamente constrangedora que atinge aqui o esquerdista Emmanuel Macron, E, questões até talvez conjugais, mas que está dando uma repercussão na Europa gigantesca. Nesse editorial ainda, é urgente, tá? A AGU entra com ação no STF para ganhar no tapetão e é provável que a regulamentação das redes sociais possa acontecer, com o STF atropelando o Congresso mais uma vez já nos próximos dias, é o que informa a Daniela Lima da Globo News. Então, queria que você prestasse muita atenção, porque as informações contidas nesse editorial hoje são muito sérias, São informações que realmente abrem um alerta, uma lacuna dentro da política brasileira e internacional também, tá certo? Então, bora pra cima, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é muito importante o seu apoio aqui ao canal, é sempre um prazer ter vocês aqui e bora de matéria. Não esquece, tá? 2 milhões de seguidores, nossa meta, e a gente vai chegar lá. Bora pra cima. Vamos lá, pessoal. Você já parou para pensar da necessidade de uma revisão constitucional também no Brasil? Pois é. Acabou de acontecer eleições parlamentares lá na Europa, em especial em Portugal. E aí, o André Ventura, que foi o grande vitorioso, não foi o eleito, mas o grande vitorioso, que deu força ao partido de direita, inclusive colocando 58 parlamentares dentro do parlamento português, ele resolveu escrever uma carta ao presidente Montenegro, inclusive pedindo mudanças constitucionais. Matéria da CNN Portugal, Ventura escreve carta a Montenegro e a Rui Rocha e define como prioridades, abre aspas, a prisão perpétua e a limpeza ideológica. Pois é. O André Ventura, ele chega com o discurso da esquerda para endurecer o combate à criminalidade e ao discurso de esquerda, aquele discurso vitimista que está trazendo o retrocesso a Portugal. O CNN Portugal escreveu o seguinte: André Ventura, líder do Chega, enviou neste sábado uma carta a Luís Montenegro e Rui Rocha, com propostas para revisão constitucional. O partido pretende prioridades e defende prioridades como a prisão perpétua, a limpeza ideológica e a despolitização de cargos públicos, especialmente na justiça. Você vê que os problemas lá de Portugal são equivalentes aos brasileiros, A gente recebeu essa herança aí. É isso aí que está acontecendo. A carta propõe ainda a criação de um círculo de compensação eleitoral nacional e a inclusão do crime de enriquecimento ilícito dentro da Constituição. O partido, que poderá passar pela segunda força política
em Portugal, depois de 28 de maio, dia em que são conhecidos os resultados da imigração, avisa que o objetivo desta revisão é a criação de uma plataforma de entendimento de consenso constitucional. Ou seja, alguns países já estão começando a sentir a necessidade e a prioridade de revisão constitucional. E eu acho que o Brasil está mais do que nesse momento agora de rever alguns pontos constitucionais, como as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, os mandatos vitalícios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, redução da maioridade penal, o tamanho das penas, implementar sim, se possível, até uma prisão perpétua aí no Brasil, em alguns casos extremos até mais longe, né? Eu defendo isso. Então, assim, eu acredito que um debate jurídico sério, com a participação do povo, para fazer a mudança constitucional, nos termos do que prega aí André Ventura e o partido Chega. Vamos lá, pessoal. Alguns jornais literalmente têm coragem de expor o que é óbvio. E hoje, vamos lá, falar a verdade e falar o óbvio, às vezes, é um sinal de coragem no Brasil. Acompanha comigo essa matéria aqui do Gazeta do Povo, que diz o seguinte: julgamento de Bolsonaro é a maior farsa judicial da nossa história. Matéria do Paulo Briguet. Matéria muito bem feita. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo realizado em Brasília, é a maior farsa judicial da história do direito brasileiro. Terá como resultado não apenas a prisão perpétua e a morte civil da maior liderança popular do país nos últimos 50 anos, como também a consolidação definitiva do regime PT-STF, uma ditadura pseudo-democrática de molde socialista e inspiração russo-chinesa que a esquerda pretende continuar comandando e saqueando o Brasil nas próximas décadas. Olha, o que está acontecendo no Brasil talvez seja um dos momentos mais sombrios da história brasileira. Outra matéria da Gazeta do Povo diz o seguinte, da J.R. Guzzo: o STF jamais conseguirá provar que houve uma tentativa de golpe de Estado. Tornou-se um mandamento religioso daqueles que não podem ser discutidos em nenhuma circunstância acreditar que houve uma tentativa de golpe armado no Brasil entre novembro de 2022 e janeiro de 2023. Na verdade, trata-se de um combo. Inclui a proposição original e as crenças de que o golpe foi orientado por Jair Bolsonaro e que a polícia e a PGR reuniram provas robustas contra os acusados e que eles estão recebendo o benefício de um julgamento imparcial, técnico, rigoroso e subordinado ao que está na lei. Mas isso é tudo uma mera fantasia, né? Não existe isso. A realidade é que ninguém mais se convence ou acredita de que o julgamento que está acontecendo no STF exatamente nesse momento possa, no mínimo, ter vesquícios de imparcialidade. Não existe. Ele já tem sua convicção formada. E a decisão é totalmente política. Saiu do campo jurídico o dia em que ela começou no berço do STF. Talvez estivesse num juiz de primeira instância, seria até questionável, mas aceitável. Agora no STF, meu amigo, tá difícil de acreditar nessa narrativazinha, né? Vamos lá, pessoal. Dando continuidade, próxima matéria, nós vamos falar sobre a previsão de Donald Trump, né, e o aviso do Centrão ao Bolsonaro e o que essa trama toda implica, né, depois de tudo isso que a gente está acompanhando. Vem comigo. É o seguinte, pessoal, dá uma olhada nessa matéria do jornal Metrópolis e do Igor Gadelha. Essa a gente precisa analisar com cuidado. Tem aqui o posicionamento do Donald Trump, colocando aqui, sem sombra de dúvidas, né, vamos dizer assim, um fim, né, essa celeuma sobre sanção ao ministro Alexandre de Moraes e também do posicionamento do próprio Centrão. Isso aqui não foi um alerta, foi um recado do Centrão. E para mim, tem cheiro de mutreta nisso aqui. Matéria do Igor Gadelha, Metrópolis. O Centrão mandou um alerta ao Bolsonaro sobre a sua prisão. Para mim não foi alerta, foi recado. Caciques do Centrão enviaram um alerta ao entorno de Jair Bolsonaro sobre quando o ex-presidente poderá ser preso, caso seja mesmo condenado pelo STF no inquérito do golpe. Nas últimas semanas, lideranças do União Brasil, provavelmente, né,
seja o Rueda, e o do PP, que estão se unindo para formar uma ampla coligação, né? E apostam, inclusive, no Tarcísio, com trânsito no judiciário, procuraram bolsonaristas para alertá-los de que o ex-presidente pode ser preso até o final de julho. Tá? Eu vou colocar na tela para que vocês possam ver. Aqui, ó. Nas últimas semanas, lideranças do União Brasil e do PP, com trânsito no judiciário, procuraram bolsonaristas para alertá-los que o ex-presidente pode ser preso até o final de julho. Tá? Então tem data. Aliados de Bolsonaro estranharam a previsão. A expectativa de bolsonaristas já era que o processo contra o ex-presidente tramitaria de forma célere, mas isso ia ser lá para o final de setembro. Em julho é o cúmulo do absurdo. Após tornar réu, em março, o STF está agora na fase de coleta de depoimentos. Essa etapa, que tem ocorrido em ritmo célere, está prevista para acabar no início de junho. E aí virá a decisão, e com a decisão já a ordem de prisão dos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Só que agora é que a gente precisa refletir um pouco mais. Será que o Centrão está fazendo algo sequer para barrar isso? Será que tem alguma atuação do Centrão em defender o Bolsonaro? Ou melhor, daqueles que são pseudo-aliados do Bolsonaro, né? Você sabe de quem que eu estou falando. Você sabe muito bem de quem eu estou falando, né? A grande questão é a seguinte. A ideia que eu percebi, Temer, companhia, Kassab e os alinhados ao Kassab, é que vamos deixar o Bolsonaro sentir o gosto da prisão. E nós precisamos do Bolsonaro para eleger o nosso do Centrão. Que vai ter um bom diálogo com o STF e vai apaziguar as ações contra o STF, ou seja, para tentar abafar o estrago que o bolsonarismo fez, né, no sistema. O que acontece? Vão deixar o Bolsonaro ser preso. De lá de dentro da prisão, vão articular, e a promessa aqui é a seguinte: Bolsonaro, deixa já o nome. Deixa aqui o Tarcísio, ou deixa o Ratinho, ou alguém, porque você vai preso. E aí, se essa pessoa entrar, ele te dá anistia depois e te livra da prisão. E o Bolsonaro vai ter que apoiar esse nome com todo o apoio e o círculo em nome de alguém que vai enfrentar o Lula para poder tirar o Lula. E esse cara entrando, ameniza os atritos, o STF não tem que se indispor tanto, não vai pressionar o Senado, não vai pressionar os senadores para ter um impeachment do Alexandre de Moraes, e aí tudo depois para na mais pura harmonia. Então, o Centrão está de acordo com isso, e o STF está de acordo com a queda do Lula também. Tá? Para quê? Para entrar a galera do Centrão, deixa o STF fazer tudo escondidinho, como sempre fizeram, sem o presidente atual criar atrito. O Bolsonaro vai sentir o peso da cadeia. Se ele sair e tentar fazer atrito de novo com o STF, ele volta para a cadeia. Vocês estão entendendo que tá uma armaçãozinha aí no ar? Né? E aí vem o Paulo Capelli, de novo. A previsão do governo Trump sobre a prisão e a soltura do Bolsonaro. Essa você precisa entender. O governo Donald Trump acha que é muito pouco provável Alexandre de Moraes e até mesmo os outros ministros do STF mudarem o curso do julgamento de Jair Bolsonaro na corte, mesmo com as sanções. Mesmo que eles implementem as sanções, o próprio Donald Trump já aposta que o Bolsonaro vai ser preso. Tá? Um integrante do governo dos Estados Unidos afirmou à coluna não ver mudança na postura dos ministros do STF e que vão julgar o ex-presidente na tentativa de golpe de Estado. Vão colocar o Bolsonaro na cadeia. Contudo, esse mesmo interlocutor da Casa Branca acredita que uma condenação criminal levaria Bolsonaro à prisão por pouco tempo. Isso porque o governo Trump dá como certa a derrota de Lula no ano que vem, por larga margem de votos. Na visão dos representantes dos Estados Unidos, o mandatário de direita que assumir o Brasil terá o apoio popular suficiente para conceder indulto a Bolsonaro e assim tirá-lo do cárcere. A Casa Branca avalia que Lula pode até mesmo ficar fora do segundo turno da eleição presidencial, dado o desgaste apontado em pesquisas. E aí, né, o Bolsonaro está condenado à inelegibilidade. Só que eles acham que mesmo com a inelegibilidade do Bolsonaro, não vão conseguir fazer um controle do Bolsonaro.
E a melhor forma e a melhor estratégia que eles estão preparando agora é, né, uma prisão do Bolsonaro, para mostrar para o Bolsonaro, né, de certa forma, o que é a prisão, como vai acontecer e que ele vai ter que apoiar alguém do Centrão para se livrar da cadeia. Entendeu? Parece que o jogo tá armado. O que você acha sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Tá aí no Jornal Metrópolis para quem quiser acompanhar. Vamos lá, pessoal. Tá viralizando, né, um vídeo aqui que foi postado pelo advogado Jeffrey Chechini sobre a mudança de posicionamento do Zanin, né? O Jeffrey Chechini postou esse vídeo aqui onde o Zanin insiste contra o Moro de que a defesa não teve acesso às provas. Olha só. A defesa fará perguntas quando tiver acesso ao material. Está documentado que a defesa não teve acesso ao material. Certo. Isso é cessamento de defesa. Vamos prestigiar a Constituição no mínimo que é possível. Tá, eu vou prosseguir aqui então. Ministro Zanin, eu sou de Curitiba. Participamos de muitas audiências na Operação Lava Jato. Eu lembro uma vez que eu assisti o advogado Zanin, que já foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores exemplos de resiliência ao totalitarismo da advocacia brasileira. Vossa Excelência olhou para o então juiz Sérgio Moro e disse: essa defesa não vai se manifestar enquanto não tiver acesso à integralidade do material. Quanta covardia dessa investigação, ministro Zanin. Falar até papagaio fala, qualquer um fala. Em Estado democrático de direito que não se admite exceções, a acusação traz prova. A defesa fará perguntas quando tiver acesso ao material. Está documentado que a defesa não teve acesso ao material. Certo. Isso. A grande questão é, o que mudou daqui para lá? O Zanin mudou de lado, esqueceu o que aconteceu e que ele acusava na Lava Jato, né? O que ele passou na trincheira da advocacia, porque é uma função árdua, principalmente por culpa dos juízes que hoje existem, que se acham deuses, figuras num grande Olimpo. E isso aqui eu não estou falando dos ministros do STF só. Estou falando desde muitos juízes de primeira instância que se acham supremos na advocacia. No curso de direito tem uma piadinha que fala assim, ó, o tal do promotor, ele acha que é Deus. O juiz tem certeza. E realmente, isso não é de hoje, isso é de 15 anos atrás, quando eu fiz o curso de direito. 15 anos atrás. Essa carinha aqui de novinho, mas não, eu sou velho pra caramba, tá? Eu sou idoso. Era assim. Esses caras já tinham o rei na barriga. Agora, então, né? Então, assim, a árdua função do advogado, né? E aí, o pior é que você vê um juiz, agora juiz, reproduzir arbitrariedades que sofreu enquanto era advogado. Ora, o que o Jeffrey Chechini fez aqui, que foi falar para ele e colocar o áudio, falou: você disse que a defesa não tinha acesso às provas e que isso era desrespeitar a Constituição. E agora? Vai falar que a Constituição está desrespeitada? Mesmo que isso não mude o curso, mas é suficiente para constranger, no mínimo, né, uma atuação arbitrária do judiciário. Então, parabéns pela estratégia aí do Jeffrey Chechini, né? O Brasil não pode ir para esse lado. Temos que ser, sem sombra de dúvidas, defensores da democracia, mas a real democracia, aquela que observa o devido processo legal, o Estado democrático de direito, né, a ampla defesa, o contraditório. É isso que deveria estar sendo defendido. Vamos de próximo? Bora pra cima? Ah, o amor da esquerda. Um amor de esquerda François, de francês ainda. Olha que maravilha. Pois é, a Euronews publicou hoje uma cena do amor da esquerda um tanto quanto esquisito. Quem conhece aí o esquerdista Macron? Vamos ver agora, direto para vocês, uma cena de como o amor da esquerda funciona.
sem comentários. Constrangedor isso aí, não foi? Presta atenção. Tá lá o Macron saindo, vem e frau na cara do Macron. Deixa eu te contar uma coisa. A mulher, desculpem aí as mulheres, ela é um ser autêntico demais, ela é verdadeira demais. O cara ainda é cara de pau. Figuras como o Macron, principalmente, essas pessoas embrenhadas no seio da política, elas têm a capacidade de mudar a rota. A turminha da esquerda, dos jornais, como por exemplo aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem a Euronews, empurrão ou brincadeirinha. Brigitte e Macron no Vietnã. Brigitte Macron empurra Emmanuel Macron na escada do avião e disse que foi uma brincadeirinha. Pois o vídeo tá dando muito o que falar, tá? Tá escrito em espanhol aí. E vamos pegar um em português. Perante as dúvidas sobre se Brigitte Macron agrediu Emmanuel Macron, Eliseu diz que foi um momento em que o presidente e a mulher descomprimiram. Eu tô entendendo mais espanhol do que português, né? De Portugal. O que é descomprimir? Tava brincando, né? Tava quebrando o gelo, deve ser isso, né? É o português de Portugal, né? O que a gente pode falar sobre isso? Quando você observa a postura da Brigitte, olha só, você está acompanhando aqui. Você só vê o empurrão lá. Isso aí não foi brincadeira, não. Isso foi empurrão mesmo. E a cara de sem graça dele, a forma que ele voltou ali para dentro, tá cá entre nós, né? Agora é o momento. Olha que ele olha para um lado, olha para o outro. A mulher não consegue segurar a raiva, cara. Não tem jeito. O cara, na maior cara de pau, não vou dar o bracinho para ela, entortou o bracinho. Ela olhou na cara dele e falou: não vou dar bracinho nenhum. Ou seja, cara, vocês são muito cara de pau ficar falando que isso é brincadeirinha, né? Se fosse um Bolsonaro da vida com Michele Bolsonaro, vocês iam falar: ei, traição, não sei o quê, não é? Pois é. O negócio é que o amor da esquerda é esquisito mesmo. É esquisito mesmo, né? O trem é diferentão, né? A gente tá sentindo esse amor da esquerda nas decisões públicas, nas decisões políticas, e aí teve esse momento constrangedor aí, lá na Europa, com o Macron. Vamos lá, pessoal. Nada mais constrangedor do que isso aqui. Ver o tapetão sendo usado para calar opositores. Pensa no desrespeito que é aos deputados e senadores legitimamente eleitos. Essa matéria da Daniela Lima aqui diz que a Advocacia Geral da União acionou o STF para censurar as redes sociais. Na verdade, ela não fala isso, para regulamentar as redes sociais. A verdade, nua, crua e sarcástica, como sempre, é que eles só querem controlar. E para isso, não precisam mais do povo, não precisam mais dos eleitos pelo povo. Eles que mandam. Há uma ação da Advocacia Geral da União, protocolada hoje no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma liminar, ou seja, ordem de cumprimento imediato, para responsabilizar as redes sociais por publicações golpistas. Me defina publicações golpistas. Esse é o ponto, né? A subjetividade escancarada. Ó, vamos lá. Responsabilizar redes sociais por publicações golpistas. Eu questionar e dizer que eu não concordo com a regulação das redes sociais é uma publicação golpista? Eu dizer que eu não concordo com as medidas e as políticas públicas que o Lula adota é uma publicação golpista? Eu dizer, como advogado que sou, de que eu não vislumbro que as provas que são apresentadas contra o Bolsonaro são suficientes para dizer que ele participou de um golpe. Isso é publicação golpista? Disseminação de desinformação. Disseminação de desinformação. Olha que beleza, né? A gente até parece que não vê o tempo inteiro a galera da esquerda falando coisas que nunca aconteceram. Como, por exemplo, o Lula. Lula, lembra? O Lula fez um vídeo, né, lá fora, gastando nosso dinheiro, dizendo que, olha, os roubos do INSS começaram em 2019 com o governo do Bozo.
Lembra disso? Pois é. Ontem saiu uma matéria falando que a Polícia Federal tem provas de que começou em 2006. Adivinha quem era o presidente? Adivinha. Pois é, o Lula. Então, e aí quem que tá dando a desinformação? O Lula ou a imprensa? É a imprensa que será calada. E ataques de ódio. O que é ataque de ódio? Deixa eu ver. O que a Brigitte acabou de fazer com o Macron é ataque de ódio ou é ataque de amor da esquerda? O que é ataque de ódio? Pelo amor de Deus, olha a subjetividade disso. Pelo amor de Deus. Confiar que essa turma que aí está vão literalmente ter alguma possibilidade de dar seriedade, né, ao dizer o que é desinformação, o que é ódio. Ah, para. A medida, gente, antecipada lá no meu blog, deve causar forte debate político. Na prática, ela tenta antecipar, via STF, numa liminar, uma regulamentação das redes sociais. O ministro Jorge Messias endereça a peça ao relator do Marco Civil da Internet, ministro Dias Toffoli, e argumenta que, abro aspas, dados recentes demonstram graves riscos à integridade de políticas públicas, à segurança digital da população, em especial idosos, crianças e adolescentes, e ao Estado democrático de direito, fecho aspas. Os detalhes dessa ação e o impacto, a repercussão, a gente traz já. E tem mais com o nosso time há uma... Pelo amor de Deus. Vai atingir crianças, idosos. Engraçado, né, que na hora de preocupar aí com a questão do INSS lá, não atinge idosos assim não, né? Olha, o que a gente está diante daqui? Ações, como a medida do Haddad. Enfiou no seu bolso, eu ia falar outra coisa, tá? Com 2 letras. Enfiou no seu bolso um imposto a mais. E aí, repercussão negativa pesada, todo mundo pressionando. E o governo teve que recuar. É isso para eles que é afetar políticas públicas para prejudicar idosos. Você acredita? Para. O Brasil, infelizmente, tá perdendo o jogo. O povo está perdendo o jogo. E vamos falar mais de uma dessas medidas aqui maravilhosas, né? De controle, né? De regulamentação. Vocês devem conhecer esse cara aqui, né? Esse cara pinta aqui, voz bonita, de repórter. Não é badeca igual eu, não. Pois é, esse cara aqui é o Lacombe, tá? Lacombe. O Lacombe, ele diz, né, que recebeu informações de que pediram a cabeça dele dentro da revista que ele atuava. O Lacombe relata ao vivo como foi sua saída da Rede TV e deixa exposto o pedido de Moraes para o dono da emissora. Quem vai ser doido para ir contra? E aí marcamos. Primeira quarta-feira, Roberto Jefferson, a outra quarta-feira, Olavo de Carvalho. E aí foi lá o Roberto Jefferson. Até este momento, eu tinha liberdade total, mas total. Eu mandava ali. Eu escolhia os entrevistados, eu escolhia as pautas, eu vetava a pauta. Cara, tinha a Rede TV, até ali, tudo excelente. Terminou o programa do Roberto Jefferson. Eu tenho isso até hoje no celular. Não vou expor porque é uma mensagem particular. Mas mais ou menos assim, o Marcelo mandou uma mensagem. Vou falar palavrão, tá? Eu tô convivendo muito com o Alan dos Santos. Come do caralho. Porra, que isso, foi demais. É isso que é. Cara, show, audiência maravilhosa. Quarta-feira que vem não consigo nem esperar, Olavo de Carvalho. Só que o Roberto Jefferson passou o programa inteiro fazendo críticas pertinentes aos ministros do STF, só que só os tratou pelos apelidos jocosos, né? Então era Cabeça de Ovo, né? O advogado do PCC, era Boca de Veludo, Carmen Miranda. E o que aconteceu? O Alexandre de Moraes mandou mensagem para a direção, para o Amilcar, mandou mensagem reclamando. Um absurdo esse programa, um absurdo vocês darem espaço para um sujeito desclassificado como esse Roberto Jefferson, e um absurdo os apresentadores darem gargalhada. Lembra disso, Silvio? Esse foi um momento, o turning point, infelizmente,
em que a gente começou a perder a liberdade que a gente tinha na Rede TV, né? Depois houve outros acontecimentos e aí foi tudo por água abaixo. Mas que entrevista aquela, e o Marcelo exultante, mas aí, quer dizer, um ministro do STF perturbando o diretor, o dono, superintendente de uma emissora de televisão porque não gostou de um conteúdo que foi ao ar. Ora, não tem o que fazer não, rapaz. Não tem um tanque de roupa para lavar. Eu lembro muito bem, Lacombe. A gente se conheceu na Rede TV, né? Claro que eu conheci o Lacombe das telas, das redes sociais, da Band que ele tinha passado antes, da Globo. Mas aí eu fui convidado para fazer um piloto. Você se lembra, Lacombe? A gente falou, fazer um piloto de um programa. E quando eu fui convidado, eu já tinha saído da Jovem Pan, eu estava fazendo outra coisa, era um programa com o Lacombe. Eu falei, eu quero trabalhar com o Lacombe. Eu falei, eu quero, topo, vamos nessa. E a gente e o programa era muito legal. O programa, aliás, era bom e começou a dar resultado. Tinha patrocinador, né? Tava indo muito bem. Aí veio essa entrevista, eu me lembro desse dia, me lembro até que o Roberto Jefferson começa a entrevista descrevendo o lanchinho que ele tinha comido. Não sei se você vai se lembrar, que ele falou o pão estava crocante, o queijo e tal. E a entrevista corre da forma como você falou. Me lembro muito bem, mas as coisas começam a mudar a partir daí e mudaram depois do jeito que todo mundo sabe que mudou. E aí, né? Esse é um novo normal do Brasil. Preocupante demais, né? A fala da Daniela Lima, né? De que a AGU entrou com ação pedindo um liminar de que toda plataforma seja responsabilizada pela fala, né? Qualquer uma, por exemplo, aqui do Lacombe. Fazer o quê, né? É o Brasil. Pessoal, é isso, tá? Muito obrigado pela confiança e a credibilidade de vocês. Obrigado por acompanhar em mais um dia aí o nosso trabalho. Prometo a vocês que hoje foi melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje, tá? Pelo menos, né, na nossa vontade de querer mudanças, na nossa vontade de querer trazer o melhor conteúdo com a melhor qualidade, da melhor forma para vocês. É lógico que a gente dá um erro aqui, um erro ali, a gente está aprimorando, fala uma besteira aqui, uma besteira ali, mas a gente está aqui para aprender juntos, tá? E o meu intuito é sempre que o hoje seja melhor que ontem e o amanhã melhor do que hoje, para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Peço, né, perdão por algum erro, né? E agradeço pelos elogios, agradeço pelo reconhecimento também. E amanhã de manhã a gente volta com mais um editorial preparado especialmente para vocês. Um grande abraço.